postava no Facebook. Como eu trabalho numa empresa que oferece até serviço de saúde, a chefe de departamento da época era amiga minha. A gente se encontrou e falou, para de beber. Eu falei, doutora Ana Paula, por quê? Fernando, teu fígado vai ser destruído. Eu falei, mas meu Deus, você posta muito vinho, você bebe demais. Eu falei, mas quem foi que eu disse que eu estou postando no dia que eu estou bebendo? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Profissões e hoje eu tô aqui para falar de uma área muito diferente com um convidado super especial, tem grande conhecimento na área e a gente vai bater um papo incrível, tenho certeza que vai ser um podcast assim totalmente novo para vocês dentro dessa questão de carreira, profissão, enfim. Mas então, começa falando pra gente o teu nome, a tua idade e há quanto tempo você tem interesse nessa área, começou a querer saber, estudar, enfim. Bom, meu nome é Fernando Faria, eu tenho 50 anos hoje. Eu tenho prazer de viver a cultura do vinho desde 18, 19 anos. Caramba! Tá? É muito difícil de descrever tanto tempo, né? Claro. Essa história toda, ela é contada em número de rolhas que você bebe vinho. Então, isso surgiu despretensiosamente, né, foi numa festa de interior. Hoje, a minha esposa, a gente era namorado na época. Comecei a provar vinhos da forma como todo mundo prova, vinho doce, branco, né? Aquela coisa bacaninha, gostosinha, 19 aninhos. E aí eu comecei a pegar gosto e tentar entender o que era aquilo. Né? O que era o vinho, como é que ele era feito, por que era doce, por que outros não eram. E isso vem até hoje. Passei por momentos onde eu tive a oportunidade de fazer apresentações. Tive também a oportunidade de treinar uma determinada equipe de vendas numa loja de um amigo meu no centro da cidade. E a família acabou me tendo como referência para esse mundo. Né? É uma bebida saudável, desde que você respeite as condições de saúde que... É o famoso consuma com moderação. Exatamente, né? Consuma com moderação, tá? Porque dizem que o pior porre é o de vinho. Eu sou a prova viva disso. Né? Já caí duro uma vez e prometi para mim que eu nunca mais vou fazer. É aquela coisa de, pelo amor de Deus, nunca mais me deixa tomar isso de novo. Exatamente. Eu passei por isso e eu acho difícil você não ter uma pessoa que não vá passar por isso. Tá? Mas certamente vai ser uma vez só. E eu acho legal assim que quando a gente fala dessa parte de vinho, pelo menos eu, assim, tem 3 nomes aí que a gente escuta, né? Que é a parte de enologia, enofilia e sommelier, não é isso? Sommelier. E qual é a diferença entre um e outro? Bom, o sommelier, ele é o profissional, geralmente é o profissional de restaurante. Ele é aquela pessoa que é responsável dentro de um restaurante, dentro de um bar de vinhos, por te oferecer o melhor vinho que se adequa ao seu gosto. Eu sou meio suspeito de falar sobre melhor vinho que se adequa ao seu gosto, porque para mim, vinho bom é aquele vinho que você gosta. É verdade. É ruim quando as pessoas, qual é o melhor vinho? Você tem concursos de vinho, o melhor vinho do mundo. Ninguém provou todos os vinhos do mundo para dizer qual é o melhor. Então, o melhor vinho é aquele que você gosta. Eu acho que vale a pena provar todos. Faz sentido. O sommelier, ele é o profissional remunerado para poder, dentro de uma proposta de um restaurante, saber qual vinho escolher diante de uma escolha de um prato feito por um cliente. E ele também acaba sugerindo o prato daquele restaurante quando o cliente faz uso da carta de vinhos em primeira mão. Eu escolhi o vinho. Qual é o prato? Faz o trabalho inverso, né? Ele ajuda nesses 2 momentos. Tá?
Ele é um cara muito conceituado, tem um conhecimento técnico geralmente muito grande. Existem cursos preparatórios para sommelier aqui no Rio de Janeiro. O curso mais conhecido é o curso da ABS, da Associação Brasileira de Sommeliers. Tá? É um curso que dura 3 meses, mais ou menos. Hoje eu sei que existem duas estações, né? Eles fazem o primeiro semestre uma turma e o segundo semestre uma outra turma. Eu fiz 4 cursos na ABS, mas não foram cursos de sommelier, eles oferecem outros cursos. Eu fiz um curso básico, um curso avançado de degustação de vinhos, um curso de champanhes e espumantes e um curso de harmonização. Nessa época, o curso de sommelier, ele tinha como pré-requisito você trabalhar na área de restaurantes. Não podia ser qualquer pessoa. Entendi. Tá? Então, um garçom, uma pessoa que trabalhasse no restaurante, sócio de restaurante também, eles limitavam muito para poder efetivamente oferecer um curso técnico. Não era um curso para qualquer pessoa se dizer sommelier em qualquer lugar porque fez um curso da ABS. Isso ainda é assim? Não sei como é que é hoje. Tá? A ABS ela mudou muito. Infelizmente a ABS perdeu 2 grandes professores. O Célio Alzer, que era... Inclusive eu tive o curso de espumante de champanhe com ele. Né? E recentemente Fernando Miranda, que acabou falecendo, inclusive também por complicação da Covid, se eu não me engano. Foi feito coisa de 3 semanas ou 4 semanas atrás, foi feita uma nota da ABS. Eram grandes profissionais, sérios e referências, tanto na associação quanto nos restaurantes. Né? Eram chamados, inclusive, para confeccionar cartas de restaurantes. Tá? Porque esse tipo de profissional também é consultor. Ele não precisa necessariamente ser um profissional contratado pelo restaurante. Ele pode ser o profissional, ele tem um certificado, o sommelier é uma profissão reconhecida, né? Ele tem o certificado, ele pode oferecer serviços para elaborar carta, ele pode ser o sommelier daquele turno, por exemplo, do restaurante, se deslocar para outro restaurante para poder fazer o outro turno. Não é comum. Tá? Mas é uma profissão elegante, né? Então, quando você olha para um sommelier, na maioria das vezes, existe uma tradição de você encontrar eles com terno, gravata, muito bem apessoados, muito bem... são efetivamente elegantes. Tá? Obviamente, isso, a gente fala de tradições, não necessariamente isso é uma obrigação. Tá? Já vi sommeliers tatuados com uma linha mais jovial. Tá? Então, eu acho que isso é tendência. Mas você não consegue fugir da tradição. No caso do enófilo, eu, você e qualquer pessoa que goste de vinho é um enófilo. É aquele público em geral que tem prazer em beber vinhos. Tá? São pessoas que procuram a cultura do vinho mais para ter uma conversa mais leve sobre aquilo que está oferecendo para um amigo. É o tipo da pessoa que geralmente num jantar vai sempre oferecer vinho, né? Não estou menosprezando a cerveja, não, né? Claro. Por favor, uísque. Mas as pessoas que gostam, elas procuram essa literatura, elas entendem até um pouco, mas elas não são remuneradas por isso. Então a questão da enofilia, na verdade, está relacionada ao gosto, não a algum tipo de curso, estudo, nada Exatamente. disso. É quase que um hobby. Entendi. Tá? Se você quiser fazer uma analogia, seria um hobby. Qual é o seu hobby? Vinho. Né? Você vai provar de tudo, vai dizer o que você gosta, o que você não gosta, vai baixar um aplicativo chamado Vivino, vai classificar, vai querer ficar no ranking que classificou mais vinhos. Vai se tornar um enochato, né? Vai só falar de vinho, as pessoas não vão encher o saco de escutar você falando só de vinho, e vai passar. Mas você vai continuar gostando. Você não tem obrigação nenhuma, mas você não é remunerado por isso. Tá? É puro prazer. Então o enófilo é um estilo de vida. Tá? Já o enólogo, ele é o profissional responsável pela produção daquele vinho
desde a escolha do pedaço de terra, desde o que a gente chama de terroir, não a terra, mas o terroir ele vai conhecer o microclima da região, ele vai conhecer umidade, ele vai conhecer incidência solar, isso tudo ele vai entender para poder estabelecer qual é o tipo de uva mais adequada para aquela região, daquele solo, daquela vinícola que fica a 3.000 metros de altitude, né? Ele faz essa análise, ele acompanha toda a evolução do cultivo da uva, ele acompanha a maturação da uva, ele vai para a cave, que é o local onde você vinifica, e acompanha a vinificação, ele faz a prova do resultado da vinificação, degusta, e tem um determinado momento que ele diz, tá bom, pode lançar. Tá? Nesse momento, ele passa a bola para a vinícola. A vinícola pega aquele produto que é quase um bebê do enólogo, né, engarrafa e bota no mercado com a etiqueta da própria vinícola. Então, o trabalho do enólogo, ele tem uma formação basicamente de engenharia, de agronomia, né, um engenheiro agrônomo, com especialização em vitivinicultura. Lógico, você já tem faculdades de enologia. Tá? Se você fizer se a gente fizer uma analogia com a informática do passado, a UFRJ eu fiz, era engenharia com especialização em informática. Hoje em dia você tem cursos de sistemas, você tem cursos de rede, então a coisa evolui. A enologia, ela veio no momento depois da agronomia. Tá? Ela era uma especialização. Eu vou fazer um estudo especializado sobre vitivinicultura. E aí criou-se faculdades de enologia. As faculdades existentes, curso superior de enologia, você encontra muitos no sul, a região de produção vinícola do Brasil, que tem renome internacional. Caramba, tá? Que legal. Cara. O Brasil é considerado o país que produz os melhores espumantes, por causa do microclima da região em si. Mas é melhor que champanhe? Não dá para comparar. Champanhe é champanhe e o espumante brasileiro é um espumante brasileiro. Você está falando que é melhor do que a cava espanhola, porque a cava é o espumante espanhol? Sim, se você fizer uma comparação com o produto espanhol, você vai encontrar espumantes brasileiros muito melhores. Agora, a Champagne é uma região da França. Tá? É uma região demarcada, é uma fronteira invisível. Então, qualquer espumante produzido dentro daquela fronteira tem o direito de ser chamado de champanhe. Caramba! Se você botar aqui, o champanhe, até aqui é champanhe, daqui para lá, você vai poder chamar de cremant de Limoux ou cremant. Daqui para cá é champanhe, daqui para lá, assim, no centímetro seguinte, a uva pode ser a mesma, mas a região demarcada estabelece os tipos de uva. Então, o champanhe é uma categoria à parte. Tá? Aquilo ali tem uma tradição, existe uma legislação específica, você tem quais são as uvas que podem ser utilizadas na elaboração de champanhe. Aqui no Brasil, você pode utilizar as uvas utilizadas em champanhe, mas não existe uma regulamentação. Tá? Para fazer espumante, você pode usar as uvas que você acha que você pode fazer. Obviamente, você tem uvas indicadas para espumante, assim como você tem uvas que dão bons vinhos tintos, porque são uvas próprias para vinhos tintos. Né? Mas nada me impede de pegar uma uva tinta e fazer um vinho branco. Tá? O que é o vinho tinto? É aquelas uvas que tem a casca tinta, mas se você tirar a casca, ela é branca, ela é transparente. É verdade. Tá? Então, uva Merlot é uma uva escura. Tira a casca e vinifica sem o contato com a casca. Você vai sair um Merlot branco. É comum? Não é comum. Porque o Merlot branco ele não agrada a maioria dos paladares. Ele não tem um apelo conhecido. Tá? Não costuma dar bons vinhos. Se você fizer um Merlot branco, um Cabernet Sauvignon branco. Então, voltando ao tema. O enólogo é aquele cara que faz a mágica. Tá?
ele todo entende o processo de terra. produção ali é com ele. Né? Exato. Ele é o cara que define qual é o produto, como é que o produto que ele, desde o momento que ele selecionou a terra, qual é a uva que está ali, em que momento que aquele produto está pronto para ser posto no mercado. E aí ele vai para a próxima colheita. Você tem ideia quanto tempo dura, mais ou menos, essa faculdade? Eu acho que são 2 anos, se eu não me engano, né? Você tem técnico de enologia e você tem curso superior de enologia. Tá? O técnico de enologia são 2 anos. Tá? Agora, as universidades que você tem no sul são universidades federais e, se eu não me engano, gira em torno de 4 anos. Caramba, é bastante tempo. Tá? É uma engenharia. É uma engenharia. Você faz todo o estudo. Você faz estudo de campo, você faz estudo você tem identificação de videiras, né? Identificação de uvas. Então, como eu falei, originalmente era uma especialização do engenheiro agrônomo. A enologia passou a ser uma disciplina reconhecida e foi montada uma carreira toda em cima disso com as disciplinas para que você se forme enólogo. E tem alguma especialização, vou me especializar em algum detalhe aqui de produção, enfim, tem alguma especialização nessa área? Você tem o ampelógrafo, né? O ampelógrafo é um exemplo. O ampelógrafo é o cara que ele identifica a videira. Né? Então, ele é especialista na planta. Entendi. Ele pode trabalhar em conjunto com outras pessoas, né? Você tem a pessoa da colheita, né? Que geralmente são trabalhadores braçais, quando você não utiliza a máquina. Por que você utiliza a máquina? Se você pode utilizar a máquina, por que você utiliza ainda o ser humano? Porque dependendo da tua proposta, se você quer um vinho para vender muito, você quer um vinho de quantidade, você utiliza a máquina porque a colheitadeira ela recolhe muito mais rápido e maior quantidade. O ser humano vai ter um cuidado maior de arrancar cacho por cacho, né, carregar naquele... Isso continua existindo. E quando isso é feito com a preocupação da qualidade do produto final. Geralmente aquele produto colhido manualmente, ele tem uma produção limitada. O número de garrafas é feito de maneira menor, né? Então não é para grande volume. Então, dependendo da vinícola, dependendo da proposta da vinícola, eu vou fazer isso aqui, eu quero um vinho com muito comércio, né? Para vender no varejo. Não, isso aqui eu quero uma parcela específica para um lançamento específico de uma determinada safra, vou colher manualmente. E dentro da vinícola você tem outros tipos de emprego, né, de trabalho. Você tem o gerente de cave, que é a pessoa responsável por toda a parte interna, toda a administração, toda a logística de operação. Você tem o gerente de operação de vinicultura, de vinicultura. Você tem vários cargos, mas dentro da estrutura, você tem cargos de perfil administrativo. Não que o enólogo não acompanhe, como eu falei, ele está lá dentro. Porque a vinicultura acontece dentro, a vinificação acontece dentro dos tonéis. Depois que você tirou a casca, né, amassou, botou o vinho dentro das cubas, você acompanha a fermentação ali dentro, você verifica a filtração. Tem vários subprocessos na realidade. Vários subprocessos, você tem vários submercados, você tem mercados específicos, você tem empregos específicos, nichos de emprego diferentes. Você tem que se identificar, né? Até que ponto você quer ir. Tá? Se você quer se tornar um enólogo, tem que estudar. Não tem jeito. Da mesma forma como sommelier. Tem vários enólogos estrangeiros que são contratados por vinícolas brasileiras e vice-versa, porque são reconhecidos internacionalmente em termos de resultado, né, e se tornam consultores. Então, vai para a França fazer um curso de especialização em produção de champanhe, por exemplo. Ele volta um enólogo especialista em produção de champanhe. Tá? Mas eu vou usar champanhe aqui? Não, você vai usar o método de fabricação do champanhe aqui.
Você vai entender como é que o champanhe é produzido lá e vai trazer para cá para poder aplicar aqui. Tá? E que dica você daria para alguém que de repente está pensando em seguir essa área? Bom, a dica que todo mundo dá é estudar muito. Muito. As referências de estudo que existem hoje são muitas. Nesse tipo de mercado você não tem um problema que a gente vive de fake news, né? O mercado acadêmico, o mercado de estudo para esse nicho em particular, ele é um mercado não visado para esse tipo de atitude. Entendi. Então, quando você entra no site da ABS aqui do Rio de Janeiro, você tem lá os cursos que eles oferecem e tem vários links de referência para instituições reconhecidas. Existem convênios, tá? Existe um site da Associação Brasileira de Enologia. Nesse local você encontra as instituições federais que oferecem curso superior, todas elas no Sul. Tá? Agora, não pensem que é o tipo de área que uma educação à distância resolve. É o tipo de área que precisa do contato com a terra. Né? Você não vai receber um certificado de enólogo fazendo curso online. Fato. Você consegue cursos técnicos com o conhecimento teórico necessário que pode ser utilizado numa eventual curso um pouco mais à frente, como se você utilizasse créditos de uma outra faculdade. Tá? Isso pode ser feito. Mas assim, certificado, enólogo, vai na terra, vai estudar a terra, vai botar a mão na terra, vai identificar a videira. Você não vai identificar a videira em 2D. Ela não vai te dar uma fotografia de um Merlot, de um Cabernet. Não seria a mesma coisa nunca? Não é. A enologia é sensorial. Tá? Assim como você degustar vinho é sensorial, você tem a visão, o olfato e o paladar, a produção do vinho, a enologia, ela é sensorial. É daí que saem essas três sensações. Porque é com isso que o enólogo, no final, diz o vinho está bom para ir para a rua. Né? Ele provou, ele viu, tá? Visão, olfato, paladar. Visou, ele provou, ele cheirou e ele viu. Tá? Então, não adianta. Curso online para isso é só para absorção de cultura teórica. Uma pergunta interessante. Que pedidos costumam te fazer quando descobrem que você é enófilo? Rapaz, eu tenho várias histórias, né? De pedidos e geralmente os mais engraçados acontecem com a família, graças a Deus. Mas os pedidos são sempre assim, pô, me vê um vinho bom e barato. Típico, né? Típico. Eu falei, pô, o vinho barato eu até consigo, bom vai depender de você. Eu tento convencer a pessoa. Tem um caso aqui, né, que eu já comentei contigo. Meu pai, uma vez, num restaurante, eu não sabia que estava no restaurante, o telefone tocou, eu atendi, pô pai, tudo bem? Tá, tudo. Pô, queria que você me indicasse um vinho. Eu falei, beleza, escolher a condição. Não, eu vou ler. Eu falei, vai ler o quê? Não, eu estou no restaurante. Eu falei, pô rapaz, você está me ligando de um restaurante. Não, eu estou com a Irene. Eu falei, pior ainda, você está com a tua namorada, me pedindo, tá fazendo feio, né? Sou eu que vou escolher o vinho que você vai oferecer para ela. Fernando, não complica, me ajuda. Eu falei, tá bom. Aí ele leu lá, eu sabia qual era o restaurante, sabia quais eram os vinhos que estavam disponíveis, pedi para ele procurar lá. Obviamente eu já tinha uma noção de faixa de preço, né? E a gente não é família abastada. Eu falei, pai, procura um vinho assim, eu conheço esse restaurante, deve ter esse. Ah, achei, então pede. Então, isso é comum. E ainda em família, há muitos anos atrás, ficavam me perguntando, mas essa pergunta também é comum, os vinhos mais caros realmente são melhores? Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para pagar por vinho caro, vamos fazer uma prova? O que a gente combinou em família? Durante um ano, a gente fez o fundo da garrafa, né? Cada um dava R$30, éramos 5 pessoas, ninguém podia pedir para retirar, o dinheiro estava sob a minha custódia, e no final do ano, ninguém podia chorar. A gente ia pegar lá o dinheiro que ia pegar e ia gastar em vinho. Caramba. E vinho caro. Então não era para comprar 10 garrafas, era para comprar 3 garrafas.
4. Rapaz, assim, nós provamos vinhos excepcionais. Um deles que marcou muito a minha vida e que eu já tinha conhecido num desses cursos da ABS, que eu tinha provado, fiz o curso de harmonização e desoferecendo, é justamente um champanhe. O champanhe, ele tem 2 tipos de champanhe. 2 tipos não, desculpe. Você pode identificar um champanhe com safra, que é o ano da produção, e o champanhe sem safra. O sem safra, você não encontra o ano na garrafa. Por que que isso acontece? Porque o enólogo, né, que faz o vinho de champanhe, quando ele não consegue encontrar as uvas daquela produção, da mesma safra, com qualidade, ele prova até 40 vinhos diferentes, que são vinhos armazenados nas vinícolas de champanhe durante anos. E ele vai fazendo uma química, é quase que uma mágica. Ele vai misturando aquelas 40 coisas. Caramba. E no final das contas ele falou, bom, agora eu tenho champanhe, pode lançar. Mas ele não pode dizer a safra porque ele utilizou uvas de safras distintas. Tá? Então seria um erro. Quando ele encontra uma determinada safra, aquele ano foi um ano muito bom, né? Por exemplo, para Chardonnay, e ele decide que ele vai fazer um champanhe de Chardonnay só, porque o champanhe pode ser feito de 3 uvas, né? De 1 a 3 uvas, mas só pode ser feito destas 3. É Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. Isso aí. Acho que é isso. Mas tudo bem, a Chardonnay é a rainha das uvas brancas. Se ele decide que aquela Chardonnay, naquele ano, está excepcional, ele lança um vinho, um champanhe, com Chardonnay, né, que é um vinho que a gente chama de Blanc de Blanc, que é um vinho feito com uva branca, pura e simplesmente, e bota safra. Só que o champanhe só pode ir para o mercado depois de 3 anos de armazenamento, de amadurecimento. Ele faz 2 fermentações. Você nunca tem um champanhe, a gente está em 2021, você não vai ter um champanhe em 2020, agora. Entendi. Tá? A safra de 2020 você só vai vir em 2023. Tá? Cara, e quando você pega um champanhe com safra, ele é muito mais caro. Muito mais caro. Tá? Eu estou falando do ano de 2005, talvez. Estou falando de 15 anos atrás. A gente pagou R$385 aquela garrafa de champanhe. Caramba. Tá? A mesma garrafa de champanhe, se eu trouxer para valores de hoje, vai bater nos 700, 750. É um vinho caro. Não basta gostar, você tem que poder comprar. Rapaz, mas por que ele foi tão diferente? Quando eu fiz o curso, eu provei um vinho da mesma safra, por acaso, um champanhe da mesma safra, e eu quase reclamei com o rapaz que estava servindo, porque quando eu peguei a taça e botei no nariz, eu falei, pô, esse vinho tá com cheiro de pão. Caramba. O cara, e ele estava servindo pão, né? Era pão francês, para poder limpar a papila gustativa. Eu quase chamei e falei, peraí, champanhe é fermentação. Isso é o cheiro do champanhe. Delicioso. Cheiro de pão francês, saído do forno. Caramba. É inacreditável. Eu não conseguia. Eu falei, cara, isso só provando. E eu tive que provar. Particularmente para um dos meus cunhados, que ele tinha que me dar o direito de escolher um champanhe para provar. Pô, mas eu bebo champanhe, que não sei o que, ele é arquiteto conhecido. Eu falei, Maurício, me deixa só uma vez. Nesse dia ele provou e falou, eu nunca tinha tomado champanhe na minha vida. Depois disso eu não quero outra coisa. Então, vinho bom? Depende. Depende de uma série de fatores. Ele geralmente é tecnicamente bem feito, mas você tem também a questão do rótulo, né? Você paga pelo marketing, você paga pela casa, você paga... Como tudo na vida, né? Como tudo. Então, vinho bom é aquele vinho que você gosta. E tem algum mito sobre essa área? Tipo, por exemplo, quando a pessoa fala, quero ser artista, e os pais falam, mas artista morre de fome. Tem algum mito específico assim, sobre essa área? Essa pergunta é difícil de responder. Geralmente, quando você fala de uma profissão dessa, a pessoa acha que você vai trabalhar, por exemplo, bebendo vinho o tempo inteiro, né? Exato. Você trouxe um exemplo bom.
A gente foi, eu e meu pai fomos convidados para o lançamento de uma importadora. Eu tinha muito contato, né? Comprava muito vinho. E aí a gente falou, pô, vamos, pai, é lá no Jockey. Vamos. E eu sabia quem estava abrindo, que era o dono da outra importadora que eu comprava, eu fui lá conversar com ele. Eu falei, cara, por que você está abrindo, né? Por que você não consolida no teu catálogo? Ele falou, Fernando, porque é muito grande. Os produtores que eu escolho são produtores de alta qualidade. Então eu vou deixar a minha, né, importadora com os melhores produtores e vou montar com outros produtores tão bons quanto, mas que tem pouco renome, que elas estão construindo nome, com a minha gerente regional. A qualidade é a mesma, a proposta é a mesma, a gente só está separando para diminuir o prejuízo que se tem no armazenamento. Porque quando você compra vinhos, quando você importa vinhos, você não importa uma garrafa, você importa um container. Né? E aí você tem a questão de legalização de importação, todos os vinhos têm que ter registro no Ministério da Agricultura. Então você pode ter algum problema que tem que ficar armazenado no porto. Isso não vem de avião, isso vem de navio. Provavelmente, além de burocráticos, devem encarecer também bastante. Exato. Tanto que os vinhos que ele fornecia eram todos baseados em dólar. A tabela, ele te vende em real, mas estava tabelado em dólar. Né? Então variava com a cotação. Então o que ele estava me explicando era isso. Você tem um conjunto muito grande, é que nem você entrar no restaurante e o cara te dá um cardápio com 300 pratos, você, não quer mesmo, me diga qual é o prato da casa. Então, era o que estava acontecendo. Ele tinha muitos produtores que não vendiam nada, porque as pessoas não chegavam naqueles produtores. Caramba. Então ele separou e falou, bom, quem tem interesse nisso, isso aqui é um catálogo, isso aqui é outro catálogo. O cara que tem interesse em vinhos desses produtores, só esse aqui facilita a vida. Né? Então, quando nesse evento, você paga pelo evento, obviamente, e você é oferecido lá um monte de queijo, um monte de vinho, você passa por vários produtores, é exatamente o que você falou. Você prova tanto vinho quanto você suportar, até cair. Mas só cai aquela pessoa que não sabe como fazer. Né? Então o mito está em como é que a pessoa consegue beber tanto vinho. O cara que é considerado o melhor sommelier do mundo provou 10 mil vinhos. Pô, se você botar 10 mil vinhos num ano, quantos vinhos o cara bebe por dia? É verdade. Né? Faz um conta. Aí tem uns mentirosos, não tem jeito. Mas é porque a pessoa não percebe que, e é feio dizer isso, tem um baldezinho do lado, todos os produtores, e você bota, prova, degusta e cospe. Mas você pagou, sim. Você cospe aqueles que você não gostou. Tá certo, menos mal. Menos mal. Entendeu? Uma vez, nesse local, eu provei um vinho grego que tinha gosto de eucalipto. Assim, e a boca ficou, eu falei, pelo amor de Deus, me dê pão, me dê água, eu tenho que tirar esse gosto. Estava muito ruim. Né? Então, um dos mitos é, a pessoa bebe o vinho te dá... você pode se tornar um alcoólatra com vinho. Isso é mito. Eu não conheço ninguém. E tem um dos livros do Euclides Penedo Borges, que ele foi presidente da ABS durante muitos anos, ele faz parte de um grupo de pessoas que comprou uma parcela de terras na Argentina. Tem um vinho dele chamado Penedo Borges. E um dos livros dele tem uma frase que eu levo para mim até hoje: ninguém se torna alcoólatra tomando vinho. Interessante. Tá? O vinho é uma coisa que você não vicia, você gosta, mas você não vicia naquele vinho, você não vicia em vinho, você não se torna efetivamente um alcoólatra, tá? Mas você tem prazer. Eu nunca tive crise de abstinência, já fiquei assim 3 meses sem beber vinho, mas foi por escolha própria. Eu falei, não vou dar um tempo, porque eu bebia uma taça de vinho todo santo dia. Tinha um período que eu estava bebendo assim, uma garrafa a cada 2 dias. Então, aí eu postava no Facebook. Como eu trabalho numa empresa que oferece até serviço de saúde, a chefe de departamento da época era minha gaminha.
a gente se encontrou e falou, para de beber. Eu falei, mas doutora Ana Paula, por quê? Fernando, teu fígado vai ser destruído. Eu falei, mas meu Deus, você posta muito vinho, você bebe demais. Eu falei, mas quem foi que eu disse que eu estou postando no dia que eu estou bebendo? É verdade. Ela olhou para mim, não é todo dia? Mentiroso? Não, não é todo dia. Para não deixar ela preocupada. Mas assim, esse é um dos mitos. As pessoas realmente acham que você bebe demais, né? Você olha para a quantidade de rolhas, você bebeu isso tudo, bebi. Nossa, você é um alcoólatra? Não sou, isso não é de um dia, isso é de 30 anos. Caramba. Eu tinha essa mania. E a gente tem muita essa preocupação com áreas de perfil, né? Por exemplo, você não pode querer ser engenheiro se você odeia matemática, né? Sim. É um exemplo clássico. Você acha que tem algum perfil indicado para trabalhar com essa área? Você tem que gostar de trabalhar no campo, né? Vamos separar as coisas. Se a gente estiver falando da enologia, o perfil mais adequado é aquele perfil de pessoas que tem uma ligação com o campo. Tem prazer. Tem prazer em ver florescer, tem prazer no campo, no cultivo, nas origens. Isso facilita muito. É difícil de você pegar uma pessoa, difícil que eu digo, não é impossível. Eu sou uma pessoa que, a minha esposa às vezes fica comentando, você podia fazer um curso. Eu falei, eu quero, Patrícia, mas assim, eu não vou pegar um avião para ir para o sul, para poder fazer um curso, para poder voltar e continuar trabalhando com tecnologia. Né? Eu tenho mais de 25 anos de tecnologia. Né? Hoje eu sou especialista em sistemas. Mas eu tenho realmente uma vontade. Eu vou até contar uma história. Eu consegui me inscrever num curso de enologia na França, promovido inclusive pela ABS do Rio. Eles fizeram um conjunto. Era um curso de 15 dias, né? Iniciação, enologia, mas local, vinícola local. Paguei pelo curso, mas assim, uma semana antes não tinha tido quórum suficiente que pagasse o curso. Já tinha tido liberação lá do meu trabalho. Essa é uma experiência fantástica. Exato. Né? Tanto que eles pediram para não comprar a passagem de avião enquanto não tivessem certeza de quórum. Porque o curso lá estava garantido. Tinha tido uma turma no ano anterior. Né? Me devolveram o dinheiro. Eu tomei um susto, porque o meu voo era no dia 31 de maio daquele ano. E no dia 1º foi o dia da queda do Air France. Caramba. Eu fiquei apavorado, porque apesar de não ter sido exatamente o mesmo dia, tinha sido na véspera que era a minha viagem marcada. Eu me assustei com isso, né? Não sei, às vezes... É o tipo de coisa que mexe mesmo. Mexe. Eu fiquei muito frustrado de não ter feito o curso. Obviamente não associei esse tipo de evento, né? Mas fiquei torcendo para que o curso tivesse no ano seguinte. Ao mesmo tempo, fiquei com receio daquele tipo de evento acontecesse de novo. É meio neurose. Né? Meio neurose. Mas eu sou um cara de tecnologia que passei a gostar de vinhos. Se você me perguntar, você gostaria de ser enólogo? Eu diria para você que não. Não gostaria. E sommelier? Sommelier eu cheguei a estudar para ser. Tem um livro, inclusive, que eu comprei, li bastante, só que eu fui pego de surpresa pelo meu nariz. Né? Eu estou há alguns anos com um problema no olfato, causado por uma polipose nasal que está destruindo os nervos. Caramba! Então assim, eu pouco sinto o cheiro e o meu paladar está indo embora também. Eu comecei a falar isso lá no trabalho, o pessoal, você é o paciente zero da Covid. Não sente cheiro, não sente gosto de nada. Eu falei, cara, mas isso tem 3 anos, 2 anos. Covid tem 1 ano, né? Pois é, você teve contato com as pessoas todas, foi a China? Então, eu tenho esse estigma. Então assim, eu fiquei meio frustrado, eu fiquei triste, porque para sommelier eu queria fazer
Porque tem concurso, era uma questão de avaliação pessoal do conhecimento que eu adquiri ao longo de tanto tempo. Não precisa necessariamente ser o curso para uma experiência profissional, pode ser tem a ver com uma questão de realização pessoal. Exato, também. Exato. Talvez eu não procurasse no mercado algum tipo de consultoria, oferecer algum tipo de consultoria. Talvez, tá? A gente nunca vai saber, eu não testei o mercado para isso. Mas eu tive alguns pedidos de ajuda de amigos que abriram um negócio. Falaram, pô, Fernando, me ajuda a escolher uns vinhos para poder oferecer. Eu falei, tá bom, qual é a proposta? Aí, falei, bota espumante. Então, isso foi legal, né? O reconhecimento de pessoas próximas. E eu acabei, cara, utilizando isso de tantas as pessoas todas que me conhecem, falam, pô, vem cá, fim de semana eu vou oferecer um jantar, qual é o vinho que você me oferece? Eu falei, tá bom, você vai comer o quê? E eu sugerindo, e as pessoas assim, por que você não vende? Faz sentido. Por que eu não vendo? Eu nem tinha essa resposta. Aí comecei a ler sobre MEI. Eu abri uma MEI, falei, eu vou tentar. Então, entrei em contato com algumas importadoras que eu conheci alguns vinhos, expliquei a situação, as pessoas me ajudaram e vendiam vinho 30% mais barato do que você comprava. E eu vendia para as pessoas que começavam a me perguntar. Porque ninguém queria se deslocar também para o mercado e você olhar para uma prateleira com 200 rótulos, qual que eu levo? É verdade, Né? Pô, vou perguntar para o Fernando. Aí a gente sentava, conversava 5 minutos, eu falei, você precisa de um vinho assim, por causa disso, a quantidade é para isso. Eu ajudei uma pessoa que trabalhou comigo a escolher o vinho do casamento da filha. Na quantidade e qual vinho. Caramba. A ponto da gente ir, eu vou no restaurante de um amigo meu, desse que eu te falei que eu treinei a equipe. Ele tinha um restaurante colado na loja. Falei, Zé, preciso de... essa moça aqui tá com a filha para casar, ela queria fazer uma variação desse vinho, desse espuma. Peraí, ele foi na loja, botou para gelar, a gente almoçou, ele abriu as 3 garrafas do espumante, a gente provou, não bebemos tudo. Ela falou, eu quero esse. Então tá bom, Zé, preciso de, 5 garrafas desse aqui, porque era no open bar, né, 1,5 litro e mais 30 garrafas desse aqui. Tu consegue? Para quando é? Falei, para daqui a 2 semanas. Ah, fácil, tá separado. E como era amigo, fez um preço justo. Né? Então isso me traz muito mais prazer. É de você fazer as coisas acontecerem. Né? Eu não fui convidado para o casamento, não tem problema. Mas eu perguntei aí, funcionou? Maravilhoso, todo mundo gostou, coisa. Tô brincando, mas não fui mesmo. Então, o perfil para sommelier é um perfil técnico. Tá? O perfil de enólogo é um perfil mais passional. É um perfil de que você tem que ter aquela relação íntima com o produto que você quer alcançar, com aquilo que... Porque vai ser um filho teu. Tá? O sommelier ele vai prestar o serviço com aquela elegância toda, né? E com maestria, mas é uma profissão fria. Infelizmente, na minha opinião particular, é uma profissão muito fria. E não é frio porque fica dentro da adega, tá? Acho que faça o trocadilho. Mas é uma profissão que você tem... Eu particularmente prezo muito o contato. Ah, sim, com certeza. Né? Então, quando você entra no restaurante, o sommelier vem te atender, ele está ali para te prestar um serviço, ele te faz umas perguntas, né? Obviamente, se não for um cara conhecido teu, amigo, aí não vai fazer o trabalho de sommelier, vai fazer o trabalho de amigo. É verdade. Então, são dois públicos distintos. Tá? O enólogo é mais passional. Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se você vai saber responder. Você acha que é uma área que é difícil de conseguir emprego? Tem alguma ideia sobre isso? Porque normalmente a minha cabeça, até pelo nosso papo, eu penso assim, pô, se o cara não trabalhar com consultoria ou vendendo, não é uma área que tem assim um leque muito grande de opções, né? Ela é mais restrita, né?
As vinícolas do sul, elas geralmente são vinícolas familiares, né? Elas vêm desde de que os italianos chegaram, tomaram posse das terras, criaram as suas vinícolas, e isso vem de geração em geração sendo mantido. Tá? Até que ponto isso vai efetivamente se manter, né? A família vai se manter, porque você, no final das contas, acaba dependendo de seres humanos. Sim. Tá? De repente você tem um filho só, naquela época você tinha 12, 13 filhos, você podia trabalhar com uma geração de pessoas que cultivava de ponta a ponta, você tinha um volume de pessoas para poder manter aquilo. Hoje em dia, se você não tem um recurso financeiro, tem 1, 2 filhos, e de repente ele não se identifica. Então a vinícola ela perde aquela tradição familiar e passa para a mão de um empresário que faz o que acha que tem que fazer. Tá? Nas vinícolas familiares, justamente por conta da tradição, não que o brasileiro não acolha, mas é natural que você mantenha a tradição com os cargos, a confiança, né, o desenvolvimento, a passagem de conhecimento para a família, e por isso você tentar um cargo numa vinícola muito familiar, ela eu considero particularmente um pouco mais difícil do que se você pegar uma vinícola boutique, né, que são vinícolas efetivamente voltadas para o público, para o comércio, tá, onde você tem giro de pessoal, não o giro do pessoal que entende do campo, mas você tem o giro do pessoal da ponta, né, vendedor, promoção, venda, marketing, mas eles estão querendo manter a qualidade. Então são empresas abertas a terceiros, a pessoas de fora que queiram aprender e ajudar a vender mais. Aí é comércio. Tá? Por outro lado, são naturalmente empresas que costumam contratar consultores. Né? Você tem uma prestação de serviço para aquela colheita. Se der certo, renova. Se der certo, renova. Então, em algum momento você vai ter uma oportunidade de mostrar se você vai fazer um bom trabalho ou não. Né? Exato. Tá? Faz sentido. No caso do sommelier, você tem muito restaurante que acaba pecando pela ausência de sommelier, mas quer democratizar a cultura de vinho. Então ele pega um garçom mais interessado, dá um curso técnico para o garçom, para ele poder falar direitinho, e o garçom que foi contratado como garçom passa a ser sommelier do restaurante. Interessante. Eu acho isso bom para o garçom, por conta da cultura, mas acho isso arriscado para o restaurante. Tá? Porque você não tem uma pessoa com o conhecimento e com a preparação necessária para fazer um bom serviço de sommelier. Entendi. Tá? Não vamos falar de hotéis. Sim. Os hotéis todos têm sommeliers super conhecidos e são sommeliers daquele hotel, né? Fazano tem um sommelier, o Copacabana Palace tem outro. Tá? E eles têm discípulos, então eles preparam pessoas para ficarem no lugar dele quando estão ausentes, mas respondem pelo estabelecimento. Tá? No caso dos restaurantes, eu acho que é um mercado promissor para sommelier. Eu acho que é mais fácil de você encontrar um espaço se você soubesse vender. E se a proposta do restaurante é realmente fazer com que o vinho seja um carro-chefe da casa. E o que te levou a querer, assim, não sei se a palavra é profissionalizar mais, mas quando você pensou assim, pô, eu quero fazer curso, eu quero aprender mais, o que te levou a querer entrar mais nessa área? Pô, que pergunta complicada. Qual foi a minha motivação, né? Eu tenho um lado de mercado do luxo. Né? Eu sempre enxerguei o vinho como um objeto
não é um objeto de ostentação, é um objeto cuja cultura era uma cultura de um público muito seleto, né? Eu gosto de vinhos desde uma época que o vinho era democratizado. Então você não tinha muita oferta de vinhos de qualidade. Você tinha oferta de, sei lá, sangue de boi, aqueles vinhos de garrafão, né? Galioto, pérola, aquela coisa de suco de uva Isabel. Então era uma coisa que eu era curioso. Eu estava gostando de vinho, sabia que era um mercado caro, sabia que era uma coisa cara, mas eu estava, para mim, dizendo o seguinte: por que eu não posso? O que é que eu tenho que fazer para poder? Eu gostei. Eu tive um grande amigo que foi presidente da Companhia Livre de Navegação, Pedro Henrique, comandante Pedro Henrique. Primeira vez que ele soube que eu bebia vinho, eu estava no restaurante e ele sentou, eu estava com uma taça de vinho lá. Tu tá em horário de serviço. Eu falei, pô, Pedro, finge que não viu. Posso sentar e pedir também? Eu falei, é lógico. Aí a gente começou a conversar, ele começou a se aproximar, começou a falar e ele falou, cara, é bom, não é? É bom pra caramba. Mas é um esporte caro. E realmente, naquele momento, eu falei, como é que eu vou me envolver com isso? Eu tinha uma curiosidade, eu queria vencer essa barreira de ser uma coisa cara. Né? Eu queria entender por que aquilo era caro. Se era tão prazeroso, eu ficava imaginando, eu falei, por que tanta gente não pode ter o prazer que eu estou tendo? E eu comecei a achar que era uma ofensa não poder chegar ali. Então eu queria me meter naquele mercado seleto, talvez como um patinho feio. Né? E graças a Deus eu tive oportunidades, né? Conheci, mas eu era um cara que me envolvia muito com o cara que está lá te servindo. Eu queria saber, porque aquele cara é o cara que, já que ele faz o serviço, ele tem um conhecimento daquilo que ele está servindo. Então eu conversava muito com as pessoas que serviam. Infelizmente, naquela época, hoje eu não sei, existia uma dificuldade muito grande de troca com o professor. Né? Naquela época, eu percebia que para você conversar num nível que aquele professor que estava te dando uma instrução sobre aquele tipo de mercado, você tinha que ter um nível mais alto. Você tinha que ter conteúdo, você não podia virar para um professor e dizer, não, porque a safra do Gato Preto de 2018, o cara ia escutar Gato Preto, ele ia olhar para você de cima e embaixo e ia para outra ponta da sala. Ele não ia te dar papo. Um cara que gosta de Gato Preto não pode estar dentro dessa sala. Né? Infelizmente, eu senti isso. Entendi. Tá? Foi naquela época, eu acompanhei algumas mudanças da ABS e fiquei muito feliz com essa democratização. E acho que a resposta é essa. Eu entrei meio que de teimoso, de querer provocar, porque como eu gostava muito, eu estudava muito, eu entrava na sala já sabendo sobre o que queria falar e fazia questionamento, a ponto de dizer o seguinte, levantava o braço, professor, existia lá atrás, quando você não tinha tanta tecnologia envolvida para vinificação, um dito que dizia que, olha, você tem 2 paralelos no mundo onde os vinhos são feitos com qualidade. Então, fora desses paralelos, né, você tem uma área do hemisfério norte e outra do hemisfério sul. Fora desses paralelos, os vinhos tinham uma dificuldade muito grande de sair com qualidade. E eu, todo antenado, pessoal, com o derretimento das camadas polares, nós teremos aquecimento global. Então, o senhor não entende que esses paralelos vão acabar tendo que descer para que se mantenha a temperatura? Quando eu comecei a falar, é um chato. Mas para mim aquilo fazia todo sentido. Quanto mais para o sul, quanto mais para o norte, mais frio. Sim.
Então, se você tem derretimento, você tem que fazer com que aquele clima atualmente, naquela época, né? Que é dito que produz vinhos de qualidade, você tem que fazer com que aquele clima se mantenha. Sim, faz então, sentido. Desce, sobe. Né? Você diminui, inclusive, a área. Qual é a tendência quando você diminui a área de produção? Aumento de preço, porque você produz menos. Sim. Né? E aí você tem uma dificuldade no meio do caminho, porque você vai aumentar a área que você não pode mais produzir, tá? E o mercado vai explodir, só vai se tornar um mercado de luxo, só vai poder ser vendido para quem tem dinheiro para pagar. Tá? Então eu questionava muito, eu perguntava muito, eu era o chato da sala. E eu não me lembro de ter criado nenhum relacionamento que não tenha de amizade, que não tenha sido com o cara que servia todas as aulas. Caramba. Esse cara se tornou um amigo meu, abriu uma loja, a gente se fala, muito legal. E você tinha ou tem alguém da sua família ou da sua referência que já atuasse com alguma coisa do tipo? Nunca. Nenhuma. Do meu lado da família, nem da minha esposa, tinha ninguém que tivesse esse interesse e que tivesse me iniciado nesse meio, né? Eu que tivesse dito, pô, vai por aí, ó, prova isso para ninguém. Eu fui o cara que dentro da minha família comecei essa divulgação. Meu pai tomava uísque, quando eu comecei a mostrar para ele benefícios do vinho, tal coisa, ele aboliu o uísque e só bebia vinho. Só bebia vinho. Essa fase que você falou aí, quando você quis fazer essa provocação, entrar nesse meio, você tinha que idade mais ou menos, você lembra? Cara, eu tinha o PIN da ABS, inclusive. Eu estava na Libra, 1999, 2003, talvez. 2002, 2003, 18 anos atrás. 18 anos. E apesar de trabalhar com tecnologia, tua paixão é essa parte dos vinhos mesmo. Cara, como eu te falei, né, eu acabei abrindo uma MEI, vendi muitos vinhos, mas parei por causa da pandemia. Teve um momento, inclusive, que eu me associei no bairro onde eu moro a um pessoal que fazia curso de gastronomia. Né? Eu entrei com a proposta e falei, pô, vocês fazem gastronomia? Deixa eu oferecer o vinho. Não precisa pagar nada, né? Deixa só. Quero trazer um benefício a mais. Funcionou bem durante 6 meses. Aí eles tinham uma pretensão de negócio, eu tinha uma pretensão de prazer. A gente meio que se desentendeu e abriu. Mas durante esses 6 meses foi muito legal. Porque a chefe de cozinha ensinava um prato e eu trazia o vinho e explicava a harmonização. Essa questão dessa briga e quando a atividade é muito prazerosa, você pode acabar entrando em conflito com quem só quer ver o dinheiro, né? Não existia prazer do lado de lá, mas eu entendo, existia uma necessidade porque aquilo ali era um negócio daquela casa. Né? Eu entrei como um intruso, com uma proposta interessante e a expectativa do lado de lá era diferente da minha. Né? Quando a gente chegou num momento do seguinte, olha só, ou você vai com a gente, ou a gente vai sem você. Falei, nenhum problema. Vocês estavam sem mim, continuem sem mim. Eu vou voltar para o meu prazer. E você acha que essa área exige algum tipo de talento ou vocação ou não? Qualquer um com uma certa dedicação consegue atuar bem? Você tem que ter capacidade de se vender. Você tem que realmente fazer com que o interesse apareça. Porque falar sobre um determinado vinho, como é que ele é produzido, por que ele foi produzido, para quem não gosta de história, é chato. A maioria das pessoas quer beber o vinho. Né? Você tem que estar preparado para as exceções. Para aquela pessoa que chega do teu lado e te pergunta, por que você trouxe esse vinho? Esse tipo de pergunta te indica que a pessoa quer entender que aquela escolha teve um fundamento. Não, seja financeiro, o que for. Tá? E quando não for o financeiro, porque se for financeiro a pessoa não vai te perguntar. Ela vai ficar sentada e diz, esse vinho daqui, não, deve ter sido barato.
e vai continuar o papo. Agora, aquela pessoa que está ali, gostou do vinho e duvida que aquele vinho tenha sido barato, por que a escolha? Me explica o que esse vinho tem de tão especial para ele estar sendo oferecido. Me explica por que você está sugerindo esse vinho. Eu fiz dois workshops lá na empresa onde eu trabalho, há uns anos atrás, me chamaram para fazer, e eu fiz uma dinâmica diferente. O que eu fiz? Eu botei a turma na minha frente e expliquei, olha, eu vou passar alguns slides, vou mostrar para vocês a história e eu vou servir para você 4 vinhos, para vocês 4 vinhos, mas eu não vou contar quais são os vinhos. E vocês não vão ver as garrafas. Eu só vou botar na sequência certa, né? O branco primeiro, depois o menos estruturado, até o mais estruturado. Mas é só isso que eu vou falar para vocês. Tinha um amigo meu que trabalhava na loja, que eu ajudei a formar lá a equipe. Ele me ajudou no serviço, enquanto eu estava falando. E eu falei, vocês só vão anotar uma coisa, gostei ou não gostei. Só isso. Tá? No final, eu vou mostrar uma outra coisa. Então eu terminei a apresentação, com todo mundo provando os 4 vinhos. E aí eu mostrei os rótulos. Aí eu virei assim, agora eu quero que vocês associem o gostei ou não gostei a essas garrafas, porque foram essas garrafas que vocês beberam. Como assim? Vocês fizeram degustação às cegas. Vocês não foram influenciados por nada. Sim. Tá? Vocês tiveram só as sensações, né? Só o sensorial. Vocês viram os vinhos? Viram, porque estava na taça. Vocês cheiraram os vinhos e vocês beberam os vinhos. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Então me diz, daqui, qual que você acha que você gostou? Não, mas não tem nada. Eu falei, tem as garrafas. Vou facilitar. Olha, essa garrafa aqui custou tanto, essa garrafa aqui custou tanto, essa garrafa aqui custou tanto, essa garrafa aqui custou tanto. Beleza? Beleza. Qual foi o vinho que eu servi primeiro? Esse ou esse? Foi isso. No final das contas, eu consegui provar para todo mundo que o que eles associaram estava intimamente ligado ao comercial. É o que você vive quando você está na frente de uma prateleira. Uhum. Você na frente da prateleira de um supermercado, você não tem condições de provar o vinho. Então, o que te salta aos olhos? 2 coisas. Preço e a beleza do rótulo. Você compra pelo rótulo mais bonito se ele for um pouquinho mais caro. É verdade. Tá? Existe um mercado específico de design de rótulo de vinho. Os caras ganham dinheiro a rodo para poder produzir os rótulos de determinados vinhos. Porque eles vendem muito. Né? Os caras são artistas. O que está dentro da garrafa pode ser muito ruim. Alguns vão dizer que é excepcional, mesmo sabendo que são ruins, só por causa do rótulo. Outros não vão gostar e outros vão associar o paladar, pura e simplesmente. Tá? E as pessoas ficarem impressionadas, falam, pô, é verdade. E aí vem a pergunta, como é que eu escolho um rótulo na frente do supermercado? Escolhe qualquer um e bebe. Porque se você não escolher qualquer um, você não vai treinar o seu paladar, você não vai descobrir do que você gosta. Você não vai poder, da próxima vez, dizer, esse aqui eu não quero, porque eu já provei, eu já conheço, não quero. É isso. E quais as tuas características pessoais que você acha que iam te ajudar se você resolvesse trabalhar nessa área? Bom, eu falo demais. Eu não... Já fiz treinamento para diminuir isso e não consigo. Justamente por conta da paixão, né, de você querer compartilhar a informação. Então, ter conhecimento é uma coisa que eu tenho orgulho. Uhum. O conhecimento é uma das características que poderia me levar a isso. Eu tenho facilidade, depois que eu começo um relacionamento pessoal, né, não conheço o Otto,
maioria das pessoas me diz que eu tenho uma cara muito fechada, que eu sou um cara muito... Lá no grupo escoteiro, eu sou chamado de malvado favorito. Né? O meu apelido é Gru. A gente fazia lives lá eu tinha o perfil lá do Gru. Hoje é o Gru. Então, a fisionomia não ajuda, mas isso é defeito de fábrica, não tem muito jeito. Eu em 2 empregos, as pessoas me disseram, eu sempre te achei antipático, mesmo não tendo falado com você. Mas e agora? Você é um palhaço, um coração mole, sensível pra caramba, super amigo. Esse tipo de característica me permite ser muito transparente. E quando eu consigo a atenção da outra parte, me parece que a conversa flui facilmente. Me parece que a confiança é grande, me parece que as pessoas realmente percebem. Quando eu começo a falar do negócio de vinho, esse cara entende e fala a minha língua. Sim. Não é aquele cara que fica falando sobre o cultivo da uva, da praga da filoxera que acabou com os vinhedos em 1909. Não é aquilo. Eu entendo. Mas eu preciso saber até onde você quer ir. E eu consigo medir isso. Tá? Então, eu tentei vender os vinhos e deu certo porque as pessoas confiavam em mim. Eu queria tentar a atividade de campo. Eu queria participar de uma colheita, mas eu não queria fazer que nem fazem nos filmes. Você faz o enoturismo. Vai lá no dia da colheita, tá aquele pessoal todo vestido, aparamentado, aí você vai, entra no tonel, pisa na uva, e vai deitar na sua caminha. Não. Eu tive a oportunidade, por 2 vezes, de dormir em 2 vinícolas. Eu fiz uma visita à França, minha irmã estava hospedada lá fazendo um doutorado, e aí eu fui com meu pai visitar ela, a gente ficou uma semana lá, e ela fez quando ela soube que eu ia, ela falou, vou fazer um roteiro pelas vinícolas do Sul. Achei sensacional, conversei com o produtor, ele exportava o vinho para o Brasil. Né? E você percebe a diferença. Eu comprei um vinho por 5 euros na época lá, custava 15 reais. O mesmo vinho aqui estava custando 95 reais. Caramba! Era um absurdo, assim, você tem imposto de importação, uma série de coisas. Então eu trouxe 3 garrafas a 45 reais. Eu ia gastar, sei lá, 300 reais aqui. Tá. Então, eu gostaria de viver e de entender a rotina diária das pessoas da vinícola, que produzem. Isso é uma curiosidade minha. Eu acho que eu sou um cara que gosta muito de botar a mão na massa, de ajudar, de querer fazer, de querer ver acontecer. O Sul tem algumas vinícolas que oferecem a possibilidade de você fazer um rótulo com o teu nome, né? Fazer a tua etiqueta. O enólogo não é você, mas é aquilo que eu te falei. O cara já fez, lá tem uma parcela, então o cara produz o vinho com o teu nome. Eu não acho isso legal, porque não é teu. É um souvenir. Né? Aquele vinho que está ali dentro foi produzido por uma outra pessoa que nem te conhece, que não... Nada, você botou um rótulo com o teu nome. Tá? Desculpa. Então eu tenho muita paixão por isso. Essa parte de relacionamento interpessoal, então você tem bastante, né? Eu prezo muito. Né? Se eu fosse pro lado do sommelier, eu seria um sommelier bem diferente. Eu teria que me policiar. Porque justamente as pessoas que estão ali, você não sabe o que elas querem. Sim. Quando ela entra no restaurante, ela pode estar num mau dia, ela pode estar num bom dia, Sim. ela pode ser uma pessoa que quer falar, uma pessoa que não quer falar. Né? Tem gente que foi pro restaurante para discutir relacionamento. Exato, aí você vai, resolve fazer uma graça, puxar um assunto, a pessoa não está interessada. Eu tenho, até o presente momento, eu tenho uma facilidade em termos de linguagem corporal, leitura corporal. Isso eu consigo. As pessoas me dizem, você é muito bom quando você percebe que as pessoas não estão bem, você para, vai lá tentar ajudar.
Por isso que eu te falei, como sommelier, provavelmente eu seria diferente. Eu acho que antes da abordagem, eu teria sentido qual é a abordagem correta para aquela determinada pessoa. Isso é uma característica que eu tenho, de me preocupar em saber se a pessoa, naquele momento, qual é o tipo de sensação que ela tem, até mesmo para usar o próprio vinho como um escape. Né? O vinho ele é uma bebida que te relaxa. Uhum. É engraçado falar isso, se você toma qualquer bebida alcoólica antes de você dormir, a tendência de você roncar é muito maior, porque você tem um relaxamento muscular aqui. Tá. Interessante. Pois é, minha esposa pede para eu não beber vinho antes de dormir. E eu já entendi por quê. E o contrário, características pessoais tuas que te atrapalhariam se você estivesse na profissão? Falar demais. Falar demais me atrapalha muito. Isso, eu sou avaliado anualmente pelo meu chefe. Uhum. E ele falou, cara, você é muito prolixo. Você é perfeito nas suas elucidações. Mas quando você chega no final, o teu público já esvaziou. Né? Porque você não consegue sintetizar. Você é um cara muito bom em termos de conhecimento. Você vai no buraco do queijo, você vai no detalhe, você é o cara de referência para tudo. Mas o problema é que o público não consegue aguentar você até o final. Né? Então eu tenho esse problema. Eu não consigo sintetizar. E um grande amigo me explicou, falou, cara, você tem que usar a técnica do jornal. Como é que o jornal faz? O jornal dá uma manchete no primeiro parágrafo. Ele faz o resumo da notícia no primeiro parágrafo. É verdade. Se a pessoa tiver interesse naquela notícia, ela vai ler tudo. Se não interesse, ela vai virar a página. Então, quando você estiver escrevendo para executivo, para gerente, se preocupa com o primeiro parágrafo. O resto, deixa para os outros. Tá? Se o cara tiver interesse em ler, ele vai ler. Mas eu te garanto que ele não vai ler, ele vai te ligar. Ele vai ler a primeira e vai te ligar. Aí você, por favor, não leia o que você fez para ele, tá? Responda o que ele estiver falando. Uma última pergunta aqui que eu tenho para você. Uma das coisas que a gente dá uma dica para o jovem é o seguinte. Eu quero fazer, sei lá, por exemplo, biomedicina. A gente recomenda que ele procure alguns profissionais para conversar um pouco mais, saber como é que é o dia a dia dele, enfim, ter algum tipo de conhecimento mais técnico. Sim. Que a gente não tem oportunidade de ter, né, quando está nessa fase de escolha de carreira. E aí, assim, todo mundo que passa aqui pelo podcast Profissões, a gente pergunta se você teria tempo e disponibilidade para receber alguma mensagem, por exemplo, pelo Instagram, se alguém quiser saber um pouquinho mais. Nenhum problema. Eu tive, por um período, algumas pessoas mantiveram contato comigo porque tinham interesse em oferecer, nos fins de semana, por exemplo, encontros, sejam familiares, e me pediram o favor de ajudar caso necessário, escolha de vinho, nenhum problema, nenhum. Eu te trago um exemplo que eu tenho orgulho. Infelizmente, em 2018, a minha empresa sofreu uma reestruturação e várias pessoas foram mandadas embora. Uhum. Uma dessas pessoas trabalhava comigo e, infelizmente, até hoje não conseguiu emprego novamente. É um cara que, se não tiver a minha idade, tem um ano a mais. Naquele momento, a esposa dele e ele tinham a ideia de montar um empório. Né? Ela muito mais, porque gostava de fazer pão e coisa, então começou a representar, trazer coisas da serra para representar. E ele, para não perder o fio na meada, esbarrou num produtor português lá, que conversando com ele, falou, cara, você está precisando, não quer me representar, vinho português? Ele começou a fazer representação de vinhos e começou a vender, e eu falei, Marcelo, cara, por que você não amplia? Né? Você não vai vender só os vinhos. Você está como representante exclusivo dessa pessoa, você não vai desenvolver a sua técnica de venda e coisa. Eu compro os vinhos, porque eu estava como MEI já, te entrego em consignação,
você vende, tá? E, pô, me paga só o custo. Vende pelo preço que você quiser. Só me paga o custo. Ele ficou super agradecido, porque ele ainda não estava desenvolvendo a questão do bem, ainda não sabia se ia pegar, se não ia pegar, ainda estava conseguindo, estava tentando voltar ao mercado de tecnologia. E isso foi durante uns 6 meses. E nesses 6 meses eu apresentei a ele os importadores que eu fazia negócio. Né? E falei com ele, cara, abre a MEI, não te custa nada. Tá? Custa R$50 por mês. Você tem 20 anos de FAPES. Dá para você ter condições de bancar 50 prata por mês durante, sei lá, 6 meses. Porque aí você não me tem mais como intermediário, você compra direto do cara. A tua capacidade de negociação é muito maior do que a minha. Então, e ele passou a fazer isso. Ele passou a ter uma variedade tão grande que no final do ano, quando chegou a festa de ano novo, ele me ligou e disse assim, cara, eu vendi R$10 mil em vinho. Caramba. Não é uma receita fácil de você chegar. Não é. No mês. Tá? Era novo, Natal. Mas isso só foi possível porque ele desenvolveu técnica de venda, ele investiu. Tá? Então, ele me ligou para me agradecer. Falou, cara, assim, se você não tivesse me colocado nesse mercado, eu não sei o que eu estava fazendo agora, porque eu não consegui voltar para o mercado de tecnologia. Minha esposa resolveu abrir um negócio de pães gourmet, ela hoje é super reconhecida, né? Estão se dando muito bem, graças a Deus, ele continua vendendo vinhos. E é isso, então, nenhum problema de contato, de esclarecimento ou de auxílio na busca por vai por aqui, não vai por aqui. Isso é muito bom, isso é muito importante. Até porque é uma área assim, mais difícil mesmo da gente conhecer pessoas, né? Então é bom que eles tenham alguém de referência. Cara, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo, por ter disponibilizado, vindo até aqui, batido esse papo. Tenho certeza que foi muito esclarecedor. E se tinha alguém querendo saber um pouquinho sobre essa área, agora já sabe bastante, né? Espero que tenha ajudado. Já tinha adiado isso 2 vezes, então assim, eu peço desculpas de novo. Nada, que isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu, pelo menos, 95% do que ele falou foi novo para mim. Eu espero que isso tenha trazido bastante informação para vocês. E é isso. Fiquem aí atentos que semana que vem tem mais. Fui.